Boa noite a todos, né? Vamos iniciar aqui um bate-papo, né, leve sobre homens, né? E nada melhor do que estar na presença do nosso pastor Carlos André, o Eduardo e o nosso irmão Pereira, né? Carlos Eduardo, nosso pastor, eu queria fazer uma pergunta para você, né? Como iniciou o homem bíblico, né, dentro da nossa congregação quadrangular? Boa noite, pessoal. Paz, né, aos amigos, aos ouvintes. Sobre a questão do homem bíblico, né, a gente tem 2 em 2 anos, a gente tem um congresso estadual de homens, né? Me apresentando aqui, nós estamos hoje como coordenador estadual de homens, né, do estado do Maranhão. Nós vamos agora ao 8º ano, né, à frente dessa coordenadoria, né? Nós já estamos participando dessa coordenadoria há 17 anos, né? Nós iniciamos ali apenas com um cooperador, depois eu passei ali pelas lideranças locais, né? Presidente do grupo de homens, tesoureiro, né? Secretário, depois participamos ali da liderança regional, né? Coordenador regional, secretário, depois nós participamos da diretoria estadual como vice-coordenador, como secretário, né? E desde 2018 nós estamos ali à frente como coordenador estadual, né? E em 2 sempre tem um congresso estadual, né? E a gente sempre busca a cada ano acrescentar algo, né? Trazer um tema anual, né? Um tema bem diferente e pela questão hoje que tem surgido, né? Essa falta de, podemos dizer assim, presença dos homens, né? Exato. Os homens têm deixado de fato, de verdade, de ocupar o seu espaço, ocupar de fato o que convém a eles, né? Então, esse é um tema não apenas anual, né? Mas é um tema que ele vai ser trabalhado ao longo deste ano, né? E do ano que vem também, porque esse, podemos dizer assim, essa frase, né, ela foi acrescentada ao meu coração, né, o homem bíblico, porque nós entendemos que o homem bíblico é aquele homem que tem a sua responsabilidade como casal, né, como marido, como pai, como participante da sociedade, né? Entendemos que esse homem bíblico ele tem que assumir essa responsabilidade. Certo. Então nós adquirimos esse ano, né, no Congresso Estadual, né? Vamos falar daqui para frente um pouco desse congresso, mas surgiu com o intuito de despertar os homens a ocupar o espaço que de fato de direito são deles. O que me deixa mais curioso eu fico querendo saber, né? Qual foi a dificuldade que o senhor teve em chegar em coordenador estadual? Qual foi essa dificuldade? Se achou algum problema? Ou se foi fácil chegar onde o senhor chegou? Não, fácil nunca é, né? Mas assim, a gente, quando eu, vamos dizer assim, ser bem direto, mas trazendo um pouco, quando eu cheguei à igreja, né? Eu posso dar um pouco do meu testemunho. Eu cheguei com um homem totalmente arrebentado, né? Participando de várias coisas ilícitas, bebidas, drogas, um casamento já quase à beira da falência e encontrei uma pessoa que me falou desse Jesus, né? Ela congregava na quadrangular e me convidou para participar dos cultos. Eu comecei indo, visitando, né? Bem interessante isso. Depois que eu me acheguei a Cristo, né, eu descobri que tinha esses grupos dentro da quadrangular, né? Homens, jovens, adolescentes. Eu confesso que fui no de jovens, né? E nada contra aqui, eu gosto muito, tenho 2 filhos que participam, mas eu não me identifiquei, né, com os jovens ali, louvor um pouco mais agitado, aquele negócio, né? E era no meio da semana, como é até hoje, na quinta, né? Me convidaram para o grupo, eram homens mais experientes, homens ali da cabeça branca, né? Jovens, aquela mescla. E eu me identifiquei com aquilo, né? Vi que eram homens de fato, de verdade, responsáveis, homens que se preocupavam, homens que me receberam com carinho, com amor, com atenção. Fui automaticamente discipulado, né, por um grande amigo
que também foi coordenador estadual, que eu aprendi muito com ele, que é o Rosivaldo, que particularmente nós chamamos de Pastor Neto. Então, quando eu, podemos dizer assim, despertei para esse grupo de homens, né? Nós somos, como diz aí, degrau a degrau, caminhando, né? Caminhando. Para entender como era. Então, a maior dificuldade hoje no grupo de homens, podemos dizer assim, para me chegar como coordenador, foi que eu tinha que entender e querer que os homens, na verdade, descobrissem o mesmo que eu descobri, que é possível ter uma vida em Cristo, que é possível ser um homem bíblico. Pastor, Pode só, ir. só uma pergunta. Pastor, por que que hoje é tão difícil realmente os homens chegarem a esse patamar de homem bíblico? Chegar a um patamar a qual os Verdade. homens não buscam mais realmente ser provedores dentro da sua família, provedores não financeiramente, mas provedores de Cristo dentro da sua casa. Por que que hoje é tão difícil isso? Um provedor espiritual, né? Isso. Isso. Hoje, vamos dizer, eu falar para o nosso estado, né? Hoje nós temos podemos dizer assim, uma grande barreira dentro do nosso estado. Por quê? Porque a maioria dos homens que são cristãos hoje, né, que são casados, infelizmente eles delegam essa responsabilidade que é nossa, que é do homem, né, ser o provedor também espiritual da casa. Né, o homem que ora, o homem que lê a Bíblia, o homem que de fato de verdade senta na mesa ao domingo ou durante as suas refeições, assume a responsabilidade de orar, de abençoar, de conduzir os filhos, de conduzir a esposa. E essa barreira cultural que os homens delegaram acabaram, podemos dizer, eu sempre digo que os homens dormiram no ponto, né? Os homens têm dormido no ponto Verdade. e como eles têm que trabalhar, acordar cedo, né? Eu brinco que as mulheres têm algo, né, que os homens podem ter, mas são preguiçosos em buscar, que é a disponibilidade, né? Quando o homem ele se disponibiliza, quando o homem de fato de verdade entende que ele pode estar disponível para Deus. O homem tem que trabalhar, tem que acordar cedo, tem que chegar, às vezes um serviço pesado, eu entendo isso, nem todo mundo pode trabalhar no escritório, nem todo mundo pode trabalhar, vamos dizer, no algo bem mais leve, mas eu entendo que o homem pode se disponibilizar. Quando o homem se disponibiliza, lá no serviço as pessoas veem isso, na rua as pessoas veem isso, na sociedade as pessoas veem isso. Então, quando o homem se disponibiliza e entende isso, de fato, de verdade, Deus começa a mudar a vida dele. E ele começa a enxergar isso e as pessoas começam a enxergar isso. Exatamente. Isso. Então, a maior dificuldade que eu entendo hoje é a falta de disponibilidade do homem. E hoje se torna difícil, né? A gente percebe que hoje a disponibilidade da maioria dos homens, né, tá ficando fria, que eu digo logo, né? Essa é a verdade. E a pergunta é, pastor, qual o conselho que o senhor tem a dar para esses homens, né, que sentem essas dificuldades? O que que eles podem fazer para estar mais presente, né? Não só na igreja, mas também participando dos movimentos dos homens também. O que que o senhor tem a dizer em relação a isso? Assim, o que eu sempre busco, porque eu estou como coordenador estadual, mas também sou presidente local dos homens da minha igreja, né? Eu sou pastor auxiliar já há um período e eu brinco demais com os homens e diz assim, pai, só estou faltando dar dinheiro para vocês participarem do grupo. Por quê? Porque os homens, na nossa igreja quadrangular, nós temos culto, não é via de regra, mas na quarta, na sexta e no domingo, né? Em algumas regiões, em algumas igrejas, tem grupos pequenos, células, né? Lá de paz, segunda, terça. Mas geralmente, o grupo de homens se reúne na quinta, geralmente. Então a maior desculpa que eu vejo, que eu me deparo, é assim, mas eu já venho na quarta, no culto oficial. Eu Oficial, ainda tenho que exato. vir na quinta, depois ainda tenho que vir na sexta, né? Aí no domingo, né? Eu não preciso estar na igreja todo dia, toda semana, de fato.
de verdade. Nós entendemos que o homem tem uma grande responsabilidade durante a semana, né, que nós vemos que são segunda, sexta e segunda, terça, quarta, quinta e sexta, são dias realmente corridos para o homem, né? Chega às vezes cansado, ou às vezes uma situação, mas eu entendo que o homem, como eu acabei de dizer, é a questão da disponibilidade. Eu sei que toda quarta ele não vai poder estar, eu sei que toda quinta ele não vai poder estar, mas quando ele tem essa disponibilidade e começa a participar, eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos um encontro de homens, né, no primeiro domingo de cada mês, né? Bate-papo ali diferente do ali. Nós se reunimos, levamos o café, o bolo e tal, né? Fazemos homem, café e Bíblia, né? Uma conversa bem legal. E nós tínhamos um homem que muito trabalhador, responsável, né? Fiel nas suas ofertas, naquilo que ele entendia. E só que ele tinha uma grande dificuldade. Ele, como trabalhava em um serviço pesado, ele não saía com a esposa. A esposa sempre cobrava ele, sempre conversava com ele. Vamos lá no shopping. Ele dizia assim: o que eu vou fazer no shopping? Só ficar olhando para longe, aí tô cansado. Já é difícil. Dirijo o dia todo e tal, não sei o quê. Eu já te dou dinheiro, tu vai lá e compra, né? E ele participando disso, tem um momento lá que a gente fala sobre casamento, né? Como é que tá seu casamento? O que que você entende do casamento, né? E no momento que nós tocarmos sobre isso, vamos falar sobre relacionamento, né? Quantas vezes você sai ao mês? Qual é a prática que você faz? Você vai na praça tomar um sorvete, vai comer um cachorro-quente, vai comer um pastel de vento, né? Falando e tal. Aí ele disse que nunca fazia isso com a esposa, né? E assim, aquilo ali me chamou a atenção porque era um casal constante na igreja, tinha filho, a filha participava da escola, das danças, e eu fiquei muito preocupado com aquilo porque é algo que aparentemente parece que não surge efeito nenhum, né? E a gente conversamos sobre isso, ele disse: não, mas eu chego cansado, e aquela coisa, não tem tempo para isso, deixar para depois e tal. E a gente falamos sobre isso. Eu disse: olha, irmão, mas aí você tá fazendo errado. Ele diz: não, pastor, mas o senhor sabe, eu trabalho, eu pago as contas e tal, a esposa fica em casa, ela fica... Mas eu chego cansado, estressado, não quero mais dirigir. E eu disse: não, mas você tá fazendo errado. Você tem que... Não, pastor, eu digo: ó, então faz o seguinte, vamos fazer o seguinte. Marca um dia na semana, tu chega em casa, toma um banho e diz: amor, vamos embora sair hoje. Do nada, assim: pastor, não, faz isso 2 vezes. Depois você me conta o resultado. Né? Ele, vamos dizer assim, recebeu a orientação, Glória a Deus. fez, depois, né, ele me chamou à parte, assim: pastor, rapaz, se eu soubesse que era tão bom, se eu soubesse que mudaria o E meu simples, relacionamento, né? E simples. né? Então, assim, dentro do grupo de homens, não é para você só se reunir, como alguns pensam. Não é só para você ir jogar a conversa fora. Não. Dentro do grupo de homens, você vai encontrar pessoas que passam por situações ou passaram por situações e souberam conduzir, e você vai ouvir testemunhos de pessoas que superaram situações que às vezes você também está passando semelhante ou igual, ou que você pode se abrir, né? Porque o grupo de homens, como nesse bate-papo aqui, você vai ouvir situações, você vai ouvir testemunhos, né? Sim. De muitos homens que passaram por situações, que venceram, que hoje, né, entendem que podem fazer diferente. Então, o grupo de homens, ele é muito mais do que uma reunião Exato. semanal, mensal, quinzenal, como seja. O grupo de homens é, para, acima de tudo, interagir, reunir e fortalecer uns aos outros. Eu digo que esse guerreiro ele teve o privilégio, né, de ter uma direção, enquanto eu, né, eu pedi a direção muito para Deus, né, da pessoa mais importante, né, o nosso ser, né. Então, quando eu aprendi que eu tinha que fazer isso, quando chega o final de semana, na sexta-feira eu já fico imaginando o que eu vou fazer no final de semana, onde eu vou levar a minha amada, né, já fico programado, e isso é bom. Em relação aos nossos congressos, né, pastor, a gente sabe que a gente tem muita dificuldade em relação a isso, né?
reunir os homens, né? Conseguir que todos tenham aquela vontade de estar presente ali, escutar um pouco mais de Deus, não só de Deus, mas estar com todos os outros irmãos ali envolvidos, né? Saber aproveitar aquele momento. Se eu acho difícil montar um congresso, chegar aquele momento ali, o que o senhor tem a falar em relação a esses congressos que a gente tem pela frente? Falando com o nosso líder estadual, né, que é o nosso pastor Paulo Guilherme, eu disse para ele a seguinte frase que eu vou dizer aqui. Pastor Paulo Guilherme, eu não sou aquela pessoa que dizem por aí, não, eu não faço porque ninguém não me ajuda, né? Graças a Deus nós temos uma equipe assim super, super, super top, que são os coordenadores e as pessoas ao entorno dos coordenadores, né? Então assim, trazendo para esse contexto, não é tão difícil, né, montar o congresso em si, né? Porque nosso congresso geralmente ele é feito no mês de julho ou agosto, mas geralmente é julho e agosto, né? Nós trabalhamos praticamente quase um ano antes, né? Mas começamos praticamente 6 meses antes. O que é difícil é trabalhar de uma forma antecipada com os homens, né? Infelizmente, os homens gostam das coisas para a última hora. Né? Infelizmente, os homens assim deixam para a última hora. Tipo assim, nós, graças a Deus, assim, foi assim algo assim que superou todas as expectativas. Por quê? Porque a gente teve um número enorme de homens, né, para aquilo que a gente tinha desenhado. Claro que é um investimento alto, claro que tudo custa dinheiro, né, não é fácil, as coisas não caem do céu, porém é satisfatório porque as noites em claros, né, eu brinco que quando eu dormia, quando eu levantava e abria os olhos, dava pensar, eu digo, Senhor, abençoa o congresso em nome de Jesus. Já não me lembrava. Já não dormia, né, pastor? Já não dormia direito, a minha esposa sempre brinca comigo de, rapaz, o homem vive, homem, vai comer, vai almoçar, vai fazer alguma coisa, né? E porque a responsabilidade de fato é grande. Não que eu não confie nos outros congressos, pelo contrário, nossos coordenadores são homens de extremamente confiança, são pessoas dinâmicas, são pessoas que a gente confia demais. Tipo assim, não porque eu estou ao lado dele, mas o Eduardo. O Eduardo, ele foi um achado, eu disse para ele, sentado na porta lá do Congresso, quando terminou, que foi um dos maiores achados de coordenadores, Bem, né? Por quê? Porque assim, eu brinco com ele, falo, olha, eu botei o meu nome, eu botei o meu CPF por ti, né? Eu brinco com ele porque, assim, a gente entende que os pastores são bênção. Os pastores são bênção, mas os pastores têm uma responsabilidade muito grande, né? Nós temos, abaixo da nossa liderança, 15 pastores que são coordenadores regionais, né? Mas eu sei que tem muitos ali que me ligam, pastor, tá difícil, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar na congregação. Então, assim, quando a gente acha um coordenador tipo o Eduardo, não que ele não tenha responsabilidade, tem muita responsabilidade, mas que ele não é ligado diretamente a uma congregação, a uma igreja como titular, e tem a dinâmica que tem o amor que tem, sabe que pode, né? Por quê? Porque veio do grupo de homens, foi ajudado pelo grupo de homens, foi conduzido, foi discipulado, foi amado pelo grupo de homens. Então, quando nós encontramos esses homens, né, que são muitos no estado, graças a Deus, nós temos o nosso irmão Pereira, né, que é multifuncional, né? Meu que é, braço isso, perna na região, pastor. Meu honra braço para minhas Deus, isso é pernas. verdade. que é multifuncional, que entende que tem o seu compromisso, tem a sua casa, tem a sua família, mas sabe que se der um pouquinho mais, vai alcançar algum homem que vai ter o mesmo entendimento lá na frente, que vai cuidar do outro. Então é por isso que eu amo o grupo de homens, tento passar esse amor para os homens, porque amanhã depois eu penduro a chuteira, né? Entrego o bastão, né? Eu quero que seja conduzido uma pessoa muito melhor do que eu, muito mais capacitada do que eu,
que ele tenha o mínimo possível, que é o amor pelo grupo de homens. O que é engraçado, Manuel, quando a gente chegou na coordenadoria, pastor, eu falei pro Pereira, chamei Pereira, eu só assumo se tu me assume comigo do meu lado. Eu digo pra ele, meus braços e pernas, Amém, né, da região. amém. Meus braços e minhas duas pernas. Quando eu cheguei na quadrangular, pastor, eu não fui, o senhor foi pro grupo de jovens, o senhor foi direcionado pro grupo de jovens. Eu não. Eu fui direcionado pro grupo de homens. E eu era um jovem. Tinha acabado de chegar na igreja com 20 anos, praticamente. Tinha chegado na igreja. O pastor Jailson, na época, que hoje está no Rio de Janeiro, chegou e disse: "Ei, você não é mais jovem, não. Com aquele jeito dele, você não é mais jovem. Você já é Calma. homem, vai pro grupo de homens." E fui direcionado. E criei um amor por aquele grupo missionário. O grupo missionário de homens, pastor, para mim, hoje foi onde eu encontrei Jesus, onde eu encontrei aquele aporte. Você entendeu? Esse é que é o grupo missionário de homens do Evangelho Quadrangular, entendeu, gente? Isso Tá é. certo? Tá certo ou não? Pastor Eduardo, irmão Pereira, vocês acreditam assim que a gente pode fazer algo diferente, né? Uma dinâmica diferente para atrair mais esses homens para reunião, para o culto de homens, encontro de homens? Assim, eu vou fazer um paralelo. Claro que a gente entende que cada estado ele tem a sua realidade, né? Nosso estado são compostos de homens que trabalham de segunda a sábado, né? Geralmente alguns trabalham até meio-dia, né? São poucos ali que têm as suas atividades, que têm suas empresas, que trabalham por conta própria. São poucos ali que fazem o seu horário, né? São poucos, mas a maioria, 80% são os homens que trabalham de segunda a sábado. Então a gente entende essa questão. Então a gente sabe que o homem ele não vai ser totalmente disponível como é a mulher. O homem ele não vai ser totalmente sensível como é a mulher. Mas a gente entende que os homens podem, são capazes. Mostrou isso. Por quê? Porque não foi por causa da minha liderança que os congressos aumentaram. Foi por aquilo que já foi plantado lá atrás, né? E nós entendemos que eu aprendi algo na minha caminhada cristã, eu aprendi algo que eu pratico dentro da minha casa, dentro da minha família, que é o reconhecimento, né? Os coordenadores lá atrás, né? Os líderes lá atrás, né? Plantaram algo muito forte nos corações dos homens, só que os homens precisavam daquele estalo, né? Daquele despertar, né? E hoje, graças a Deus, a maioria dos homens entenderam. A maioria. Só que a gente pode sim fazer algo diferente. Então, o meu intuito, qual é o meu intuito? O meu intuito não é a cereja do bolo, que é o Congresso Estadual. Tivemos um congresso com 975 homens, né? Chegou até mais de 1.000, né? Eu digo 975 inscrições, mas chegou até mais do que 1.000, né? Alguns estavam lá com mulheres mas nós tivemos congresso com 200 homens. Começou com 175, 275, 340, foi aumentando e graças a Deus nós temos hoje um suporte maravilhoso da nossa liderança, né? Nossa liderança nacional e estadual. E então nós queremos trabalhar a base, nós queremos trabalhar com os homens locais. Por quê? Porque os homens locais é que vão se fortalecer a região e fortalecer o estadual, né? Porque se nós trabalharmos a base local, pegarmos um homem que eu sei que ele é capaz, às vezes ele fica ali para não querer assumir a responsabilidade, porque é difícil, para liderar os homens, né? Por quê? Porque alguns já passam essa questão. Não é, vamos dizer assim, uma alta ajuda, não é. Mas existem algumas palavras que foram herdadas, né? Então, assim, eu entendo que, os homens é difícil. Não deixa de não ser. Mas não é impossível. Não é, ora, se Deus olhou para mim, que jogava pedra na igreja, que dormia em beira de calçada, entendeu? Que saía, deixava a esposa, passava 3 dias na rua, voltava depois de 3 dias. Deus olhou, teve graça, misericórdia, e eu fui conduzido, eu entendi. E hoje eu posso, abaixo da graça e da direção de Deus, amar esse grupo, multiplicar esse grupo, chorar pelos homens,
buscar os homens. Então eu entendo que Deus pode fazer isso no coração daqueles que são disponíveis, que têm um coração aberto. Exato. Então trabalhar a base para mim é muito importante, né? Porque a gente está vendo aí homens que estão vindo, jovens que estão se casando, que às vezes estão perdidos, que às vezes querem ter a mesma vida de solteira, a mesma vida de namorado, né? Não que não possa, né? Videogame, aquele negócio que sair sem dar responsabilidade, sem dizer para onde vai. Não, então esses homens, eles têm que entender que nós temos responsabilidades como homens na sociedade, mas também como homens cristãos, homens espirituais. Verdade. Né? Nós temos essa responsabilidade e a sociedade muda quando existe homens de caráter. Glória a Deus. Sobre a questão da gente mudar, é isso aqui que a gente está fazendo hoje. Isso é uma coisa que a gente está buscando mudança, como o pastor está falando, dentro da base local. A base local está fazendo o quê? Está fazendo algo diferente. Buscando, agregando algo para os jovens, também trazendo pessoas para cá, líderes. O irmão Pereira, que está aqui, um dos grandes homens da nossa região, um homem forte da nossa região. Você entendeu? Então, para a gente também é uma honra estar aqui. Perante um homem desse que tenha nos a passar como nós dois, somos dois jovens. Estamos no meio de dois varões que são capacitadíssimos para nos ensinar todos os dias. Então hoje a gente vê que o grupo de homens realmente não é feito só por, como o pastor disse, como tem gente que pensa, Manuel, que o grupo missionário de homens, pastor, é composto só por velhos. E não é, gente. O grupo de homens não é feito só por velhos, mas sim por homens. Por homens de verdade. Como o irmão Pereira que está aqui. Como o irmão Manuel Lucas que está lá orando, intercedendo pelo nosso trabalho. Entendeu? Quando a gente vê um trabalho desse fluir, pastor, quando a gente vê um trabalho de um podcast desse fluir, quando eu chamei o Manuel para operar esse trabalho, eu falei para ele, eu não quero participar. Eu não queria participar. Não por nada, mas porque eu quero que os homens entendam, os homens da minha região entendam que há lugar para trabalho, que há lugar para todos trabalharem. Os homens têm que entenderem isso. É um trabalho da região local. Mas o local, a base é o local. O pastor teve uma palavra muito sensata. Local, se não começar pelo local, vai começar por onde? Você entendeu? Então esse é o trabalho local que a gente tem feito. Exato. O Eduardo falou uma coisa bem interessante, né? Ele falou que ele me queria de frente, né? Eu não quero participar, irmão Manuel, não. Mas eu orei tanto, já vai fazer desde quando ele me fez a proposta, eu estou conversando com meu Deus. Sempre lhe pedi uma oportunidade quando vem nessa proporção tão grande, né? E orando, quando eu cheguei aqui, eu continuei orando. Aí eu queria ver a sala e vim, né? 4 microfones. Aí eu conversei com o amigo e eu falei, não, Deus está querendo alguma coisa, então se ele está querendo a gente vai colocar. E foi essa a ideia, né? Não deixar só o nosso pastor, mas também ouvir a voz do Eduardo. Eduardo, para mim, quando eu conheci o Eduardo pela primeira vez, ele tem um conhecimento pleno que eu fiquei besta, para falar a verdade. Eu falei assim, que homem inteligente é esse, né? E quando eu te conheci pela primeira vez, aquele abraço que tu me deu quando eu tava saindo, que eu falei assim, ó, tenho que ir para casa porque eu trouxe a chave, minha esposa tá na rua, e ele me deu um abraço que eu senti a presença de Deus naquele exato momento. Isso dali para mim foi muito importante. Mas voltando ao nosso assunto, irmão Pereira, a gente sabe que eu tenho um trabalho muito grande aí dentro da nossa igreja, né? Para conduzir esses homens, não é fácil conduzir, né? E voltando um pouco atrás, eu tenho um amigo que um dia ele me perguntou, o irmão Manuel, como é, né, o grupo de homens? A gente se sente à vontade, a gente pode falar tudo que a gente quer. Os irmãos que estão ali depois que a gente fala, ou vai partir uma afinidade nossa, uma coisa particular, depois será se eles vão falar? Irmão Pereira, já passou por essa situação? Algum irmão já teve coragem de chegar a falar para você assim uma coisa mais íntima? Ou eles ainda se prendem muito em relação a isso? Na verdade, eles se prendem muito, né? Eu acho que é falta de coragem de buscar de fato o que precisa. A gente até dá a oportunidade porque Deus nos prepara, né? Deus sabe a necessidade do homem, né? Eu tenho dito para muitos
que a obra de Deus ela não é tão dificultosa quando a gente dá o braço a fazer a obra, né? Porque Deus é que capacita, né? Deus é que capacita. Eu tenho um trabalho especial com aquele povo lá na igreja, né? E eu vejo que eu tento, né, fazer o possível para isso, né? E às vezes a gente tem que estar nos policiando para quê? Para ser alguém de fato que eles possam confiar, né? Confiável, porque eles têm que ver que no comando de tudo está Deus, aquele que cuida de todas as coisas, e cuida do homem, cuida da mulher, cuida da família, né? Então a gente se preocupa com tudo isso, né? E aí a gente, eu sempre quando eu vou para o culto, eu peço direção para Deus, que quer que seja feito, né? Às vezes eu monto um cenário, né? Um cenário até de tempos antigos, né? Que Deus me direcionou no início, e digo, rapaz, vamos fazer. Deus colocou para fazer aquele esquema como era o tabernáculo, como é que as pessoas se ficavam alojados, os grupos, né? Então eu fiz tudo isso. Para quê? Para chamar a atenção do homem de que Deus está no plano de todas as coisas, né? É como Deus ele dá oportunidade para todos nós, né? Não só como líder, né? E a gente tem visto que Deus tem nos colocado assim, pessoas que não se colocam como líder, mas um amigo junto, né? Porque às vezes as pessoas, né, se interam porque é o líder, né? Leva as coisas às vezes um pouquinho mais, né? Porque deve saber demais, eu sei que não, ele é um ser humano igual aquele dali, né? Então a gente tem que estar junto, né? Negociando com os irmãos. Inclusive surgiu a oportunidade, como o pastor Carlos André aqui falou, né? Que é uma situação dela que teve lá naquela casa, né? Da família, do cidadão que nunca saía, né? E chegou um momento, Deus prepara o cenário, irmão. Deus prepara o cenário. Chegou uma condição que eu fui visitar um casal e estava em cima na hora do trabalho dos homens, né? Eu sempre ligo pro meu vice-líder, chega mais antes, que eu primeiro vou fazer uma visita, que eu sempre me agilizo, né? Em estar visitando alguns irmãos e tal. Nesse dia Deus preparou para esse homem uma oportunidade para pedir perdão para a esposa. Deus preparou um cenário. E eu estava programado, Deus programou, olha, leva, se desse tanto de pessoas, faz assim, libera 2 pessoas, um vai ser conselheiro, o outro vai escutar. Depois tu reveza, aquele que escutou vai ser só que em sorteio, né? E assim foi, no final deu os 2. E foi aquela hora que ele testificou que ele queria pedir perdão para a esposa por aquilo que ele estava fazendo, que não agradava a Deus, né? Então, dentro do grupo de homens, tem ali os seus momentos, né? Tem momento de descontração, teve um tempo que a gente não vai para a igreja, vamos para a praia, nessa hora juntou jovem, nessa hora vai todo mundo no pacote, né? Momento de descontração, Deus prepara tudo. O que acontece é que o homem quer se privar disso, né? Os homens se privam de muitas coisas disso que Deus tem para eles, né? Então, essa liderança, né? Eu tô mais de 5 anos aí na direção de grupo de homens, né? E não tenho desistido. Tô ali junto com eles. Tem hora que dá bastante, tem hora que dá pouco, mas eu tô ali todo o tempo. Olha, irmãos, estou por aqui, entendeu? Tenho ajudado o meu pastor ali na condição deste homem. Então, a gente se esforça. Tudo que a gente precisa é se colocar, né? Se colocou, Deus é que direciona. E a gente vai à frente. O pastor Carlos André, né? Carlos André falou uma coisa que a gente tem o nosso culto durante a semana, né? Sim. E quando dá quarta-feira, a gente tem o nosso culto, aí quando chega na quinta-feira, aí os homens, eu vou ter que ir de novo para lá, eu já escutei na quarta, o que eu vou fazer na quinta de novo, né? Porque eles pensam que o encontro dos homens é só pregação direto. A gente tem nossas pregações, né? Mas a gente também imagina fazer algo diferente. Sempre passou na minha cabeça assim, o que a gente pode melhorar? O que eu posso fazer para ajudar o tio da minha esposa? Eu falei para Deus, se o Eduardo falou que o irmão Pereira é o braço e perna deles agora, eu vou me colar no irmão Pereira. Vou me colar porque eu quero sentir a mesma coisa que ele sente. Eu quero sentir a mesma coisa que o Eduardo sente. E eu tenho certeza que tem muitos homens que querem sentir a mesma coisa, mas está perdido. E quando eu perguntei, Eduardo, o que a gente pode fazer diferente?
Certo que quando a gente tem nosso encontro de homem, a gente tem que falar do nosso Deus. É o Deus que muda, é o nosso Deus que muda a nossa história. Mas também eu tenho certeza que tem homens que têm vontade de chegar lá e perguntar coisas diferentes, mas não se sente confortável. Será por quê que eles não se sentem confortável? É bem interessante isso daí, porque assim, eu tenho um testemunho pessoal meu mesmo, né? Quando eu me converti, assim, foi algo assim, bem especial. Aí eu fui direcionado, fui no grupo de jovens, mas não gostei muito, como eu disse, né? Nada contra, né? Aí eu fui pro grupo de homens, né? Aí tinha lá conversa, né? Era quase que o culto da quarta, né? Os homens sentados lá, pregava daqui, pregava, cantava um louvor, tirava uma oferta, dava um aviso, né? E assim, eu particularmente, não estou dizendo que o culto é monótono, mas o rito do culto durante um período grande, ele se torna meio convencional demais, né? Então assim, aí eu lembro que fui passando os degraus, né, e tal, e essa já é a minha terceira passagem com um grupo de homens, porque levanta o homem, aí lá, para não dar muito, trabalho e tal, aí para não deixar o grupo cair, né, eu sempre assumo que senão Acaba. dispersa, né? Aí disse, não, mas aí irmão, mas esse negócio do mesmo jeito do culto não tá certo, não. Aí o que que eu vi uma vez e gostei muito. O que que a gente faz? A gente faz um círculo, a gente escolhe um versículo, né? E diz assim, ó, irmão, semana que vem você traz um versículo da Bíblia. Não, pastor, não, só um versículo, você só lê o versículo. Você só diz o que você entendeu ali e a gente conversa. E geralmente o homem traz um versículo da Bíblia que ele tem curiosidade de falar sobre, né? Mesmo. E aí ele fala o versículo, fala o que entende e abre para todo mundo, né? Todo mundo fala um pouquinho. Nesse contexto, eu me descobri que gostava de falar um pouquinho da Bíblia, né? Entendi. Então, assim, eu me descobri, ó, na minha geração saiu pastor Neto, saiu pastor Ivo, pastor Fábio, saiu, se eu não me engano, foi 4 ou 5 do grupo de homens que são pastores hoje, Glória a Deus. né? Amém. Por quê? Porque assim, os homens, como tu disse, o que fazer, mas nesse contexto, vamos dizer assim, Dinâmica, né? nessa oportunidade que foi criada, alguns homens descobriram o seu chamado, Exato. né? Descobriram que tinha uma vocação, descobriram que podiam falar de Deus, descobriram que podiam ler a Bíblia, estudar e Deus falar através deles, né? E hoje nós temos um mestre, que é o pastor Fábio, né? Fábio Goiabeira, que foi professor de escola bíblica por muitos anos, que me conduziu também para essa questão do ensinamento, e eu descobri que gostava de ler, né? Incentivado por ele, né? Nós criamos uma biblioteca na nossa igreja, na época dele, né? E ele comprava livro, a gente comprava livro, colocava lá, né? Os homens iam, pegavam, levavam para casa, liam, né? Depois retornavam, né? E eu cheguei a um período incrivelmente de ler 5 livros no mês. Então, era um período assim muito legal, então assim, diferente, né? E trazendo para o nosso contexto, nós estamos aqui num podcast, Grupo Missionário de Homens, né? O Eduardo falou que os homens, eu passei por isso, né? Que te convidava os jovens casados da igreja para participar. Diz, não, porque eu me identifico mais com jovens, lá é mais velho, tal. Aí, assim, né, a conversa é de velho, De velho. né? Mas a Bíblia fala que Moisés estava sobrecarregado. Muita demanda para ele, muita coisa para resolver, né? Um peso muito grande, porque a líder do povo de Israel tinha que fazer aquele povo atravessar, né? E com aquela sobrecarga na vida dele, o sogro viu e disse assim: não, tu tá fazendo errado.
chama homens, líderes, aí, príncipes, e delega a função. E a Bíblia fala que ele ora a Deus e Deus diz, ó, chama homens. Só que Deus cria condições, ó, homens íntegros, homens retos, homens tementes a Deus. Deus está procurando esses homens. E é dentro da igreja, dentro do grupo de homens, nada contra o grupo de mulheres, de jovens, adolescentes. Mas é nesse contexto que Deus vai criar. Ao longo da minha caminhada no grupo de homens, eu me deparei hoje, faleceu alguns, eram superintendentes. Eu tenho um grande amigo que nasceu do grupo de homens, que é o pastor Sabino, na região 300, Uma benção. né, que é superintendente. Surgiu do grupo de homens íntegros e retos, tementes a Deus. Esses homens Deus procura. Né? Se Deus procura é porque tem. Deus procura o que tem. Né? Então, eu entendo que nós podemos fazer diferente. Grupo de homens, como dizem por aí, não é só velho. Os homens são modernos, os homens querem fazer as coisas, estão aí. E eu tenho certeza que Deus vai conduzir e levantar esses homens. Sobre a questão que tu falou, hoje a gente está elaborando várias coisas na nossa região para mudar a cabeça dos homens. Hoje a gente no dia 27 agora, pastor, a gente estaremos fazendo o quê? Uma conferência, trazendo uma psicoterapeuta para falar exatamente sobre o trabalho de homens na nossa região, para ver que se os homens realmente... O senhor teve a ajuda da sua esposa na sua casa, sua esposa foi, como o senhor disse lá no Congresso Estadual, sua esposa foi o seu alicerce na sua caminhada com Cristo, até a chegada de Cristo, até a chegada do senhor chegar e reconhecer. Eu estava lá, a sua esposa, o senhor chorou, ela chorou, e para a gente vê a dificuldade dos homens. A gente está fazendo hoje uma conferência, no dia 27 de junho, agora a gente vai estar fazendo uma conferência, o homem de família, porque existe uma dificuldade hoje, pastor, também, de um homem realmente ser um homem familiar. Como o senhor disse, é muito fácil ser um homem dentro da igreja. É muito fácil. É muito fácil a pessoa estar dentro da igreja, Pereira e Antônio, vestir uma capa e para ele é o suficiente. Mas quando chega dentro de casa, ele continua sendo um homem de Deus? Ele continua sendo aquele homem que realmente ora, busca, lidera, tem a fidelidade com Deus, pastor? Entendeu? Então os homens, hoje eles não acreditam, não buscam só isso. Não buscam ser realmente, como o pastor disse. O pastor ele disse assim, olha, quando eu tiver a oportunidade de lançar o homem bíblico foi para isso. O que é um homem bíblico? É um homem que busca, é um homem que tem uma fidelidade com Deus, é um homem que tem um carisma com Deus, que tem uma intimidade com Deus. Davi, ele chegou a um certo ponto de chegar assim, ter um coração segundo ao Deus, segundo o de Deus. Você entendeu? Pela fidelidade. Mas a gente vai entrar num contexto e Davi conseguiu romper todas as barreiras porque tinha uma fidelidade com Deus. Entendeu? E os homens hoje não. Infelizmente, muitos dos homens que estão na igreja, pastor, eles não acreditam, eles vivem dentro da igreja, mas até eles saírem à porta. Quando eles saem da porta para dentro das suas casas, muitos, infelizmente, são arrogantes, são presunçosos e preconceituosos com as suas próprias esposas. Entendeu? Então a gente está fazendo esse trabalho realmente, um trabalho diferenciado na nossa região, para que os homens venham entender que é mais. Um homem bíblico, quando eu disse para o pastor que eu ia fazer uma conferência de homens, pastor, se você se lembra, eu falei para ele, pastor, eu vou fazer uma conferência de homens na minha região, o homem segundo... O homem familiar segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Porque vai abranger também a logo do Congresso Estadual, que é um homem bíblico. Entendeu? Isso é um trabalhar de Deus para que os homens venham entender, Manuel, que eles são importantes. Eles são muito importantes. Eu nunca tinha pedido homem na minha vida, pastor. Eu tenho pedido. Outro dia eu só me disse isso, Eduardo, nunca pedi homem na minha vida. Eu tenho pedido isso na minha vida. Me manda homem, Senhor, porque eu preciso dos homens da minha região. Você entendeu ou não? Então é um trabalho que a gente tem feito muito, muito grande na nossa região para a gente chegar até aqui hoje e estar aqui fazendo um trabalho, um podcast, fazendo uma conferência, fazendo vários trabalhos que nossa região está fazendo. Tá certo? E eu sei que a gente cria planos, né?
mas quem define, quem dá o ponto final é o nosso Deus, né? A gente pode planejar, mas quem determina é Ele. E a gente vai entrar em um assunto agora, pastor, que não é muito delicado, né? Mas é preciso falar porque eu tenho amigos e também já vivi isso daí, né? A gente se fala em vícios, quando a gente fala em vícios, muitas pessoas imaginam, pode ser droga, pode ser bebida, mas não. A gente vai entrar na masturbação, meu pastor, essa é a verdade. Eu já vivi isso na minha vida e sei o quanto é difícil. Isso não é fácil. Largar uma coisa onde você acha prazerosa, né? E, meu pastor, a pergunta é: os homens, né, de dentro da nossa igreja que vive, né, esse cenário que não é fácil da masturbação, o que que o senhor tem a dizer, o que que o senhor tem a ensinar e como essas pessoas devem agir para tentar buscar ajuda e se livrar desse vício? Isso é bem interessante. Na verdade, eu entendo que tudo começa com uma questão da pornografia, né? Hoje é arte visual, né? Você tem um celular e dentro do celular você tem um mundo, né? Isso. E que tem quem consegue ter um computador, um notebook, né? De né? Hoje tem a dark web aí, né? Coisas assim assustadoras. E quando a gente vê essa questão, e é bem interessante, tu falou algo que para mim é fundamental. Tu disse, eu vivi essa situação. Primeiro, o homem tem que reconhecer que ele vive uma situação que prende ele e que vai levar ele a, podemos dizer assim, a um estágio muito ruim na vida. Por quê? Porque a masturbação ele prende a mente, prende o coração e prende o desejo. A Bíblia fala que o nosso coração é a fonte do nosso desejo, né? A Bíblia fala que Deus sonda e esquadria, né? O nosso coração é responsável pelo nosso desejo. E tem muitos homens presos nessa situação. Muitos homens. E você diz assim, pastor, é corriqueiro você ouvir. Não, não é corriqueiro ouvir, né? Não é, às vezes quando você tem um bate-papo bem informal com um homem ou dois, você diz, mas aí eu praticava na minha juventude, depois que eu me casei eu deixei. Mas na maioria das vezes os homens continuam praticando. Continuam praticando. Por quê? Porque o campo mental é assim, é algo assim onde o inimigo de nossas vidas ele costuma e deseja bastante ganhar. Porque ele ganhando a mente, muitas das vezes ele consegue ganhar o corpo, né? Porque a gente sabe que os dados inflamados vêm na mente, né? E você disse assim, mas o que fazer? Qual a orientação? Exato. Primeiro os homens reconhecer. Reconhecer, segundo eles entenderem que não precisam dessa prática. Não precisam dessa prática, né? E hoje, né? Hoje, quando a gente fala de relacionamento, né? O relacionamento hoje ele é bem complicado, né? Porque quando os homens entendem essa questão, né? E muitas das vezes acham que é uma prática comum, é uma prática que não vai afetar a vida nem física e nem espiritual, pelo contrário, já tem estudos que mostram que isso afeta muito, né, o corpo do homem em muitos sentidos, Muitos. afeta demais, né, prejudica. Eu estava lendo um período para trás que afeta até às vezes na questão de ele ter filho mais na frente, porque afeta muitas outras coisas que a gente poderia estar falando aqui em outro período, mas afeta também quando o homem é cristão, afeta a sua vida espiritual, né? Fica preso em situações, fica preso em sentimentos, porque a mente é um campo fértil, um campo que vaga, é um campo, né, que há um ditado popular que mente vazia é a oficina do diabo. Exato. Então, a mente vazia, o corpo vazio, uma vida espiritual vazia, de fato, de verdade, é um campo fértil para o inimigo das nossas vidas trabalhar. Então, é uma área
que o homem precisa reconhecer, que o homem precisa conversar com pessoas, que precisa conversar com outros homens, né, que tiveram mais experiência, que conseguiram vencer, que conseguiram superar, né, que exato. conseguiram avançar, deixaram para trás, não praticam mais, não desejam mais, né? Então esses homens precisam desses passos para chegar e vencer essa dificuldade. Essa dificuldade. Pastor, eu sou pós-graduado na psicologia organizacional e o que eu vejo nesse assunto, né, é que os homens que estão presos nisso, como lá atrás eu já vivi essa situação, é que eles vê aquela cena, começa a colocar na mente e depois, por ele ser casado, ele vai querer que a esposa Reproduz, né? a mesma cena. E isso vai desgastando o casamento. Tu acredita, Eduardo, que isso Claro, acontece? Com certeza, gente. Né? Porque, na verdade, ele pensa que ele. O pastor falou uma coisa sobre o celular, sobre a internet hoje. Outro dia eu estava comentando com você mesmo. A gente estava comentando. Hoje, pastor, 80% dos homens que estão dentro da igreja, 80%, eles se masturbam frequentemente. Por que essa proporção? Mente vazia. Mente vazia. Eles não têm. Muitos não têm hoje o apreço de ler a Bíblia. Mas tem apreço de estar no celular 24 horas. O celular é uma ferramenta, eu costumo dizer, Deus deu uma ferramenta pra gente usar. Uma ferramenta a gente usa na nossa região, hoje a gente usa para fazer orações diárias praticamente, só não nas quartas e nos domingos, mas usamos todas as noites para estarmos orando juntos, a liderança. Entendeu? E muitos homens não. O que os homens hoje usam? Eles querem que a mulher que está lá num site pornográfico, a sua esposa, ela reproduz a mesma coisa. Isso é na cabeça dele, mano. Isso é na cabeça dele. Isso não vai rolar nunca. Isso não vai acontecer nunca. A mulher está sendo paga para aquilo. Pô. Ela está sendo paga para enganar a pessoa naquele momento que ela está sentindo prazer. E não vai ter prazer nenhum. Ela não tem prazer nenhum naquele momento. Não tem prazer. Você entendeu? Jesus disse que tornar-se-ão uma única só carne. Pronto, ponto. Vai ser uma carne. Tua esposa vai sentir prazer quando você sentir prazer com ela. A partir do momento que você não tem um prazer com a sua esposa e você tem prazer, pastor, infelizmente tem prazer em se masturbar, ela vai sentir prazer como com ele? Não tem. E é interessante que tu falaste sobre isso, né? Acho que tu deve ouvir bastante que alguns homens não conversam com a sua esposa. Não tem esse diálogo de conversa sobre o toque, sobre o ato sexual, né? Porque muitos entendem que a partir do momento que você se casa, que você tem a sua esposa e vocês, como diz a Bíblia, né? Osso do meu osso, carne da minha carne, né? A partir do momento que você vê isso, sábado agora, eu realizei um casamento. A gente estava falando sobre isso. Para comer esse bolo lá. Fui convidado ali, eu fui mesmo porque eu tinha torcido o pé e era alguém próximo, alguém que nós temos uma estima muito boa e eu não pude recusar. Mas a gente falando, né, era um casal jovem, pessoa que eu vi crescer, e falando sobre essa questão, né, falando pro homem, né, era um nexo ali misturado, né, crente com não crente e tal, mas a Bíblia ela tem que ser pregada, né? Sim. E é interessante porque o próprio homem, depois que Deus faz ele adormecer e tira da costela, né? O próprio homem fala, não é palavra de Deus, o homem que diz, né? Agora você é osso do meu osso, carne da minha carne, né? Então assim, sou um só. Então você não pode fazer mais nada separado. E você pode sim sentar e conversar com a sua esposa. Você pode sim falar sobre esses assuntos. Então, uma boa parte dos homens, como disse o Eduardo, e tu também deve estar sabendo sobre isso, não conversam com a sua esposa. Ainda, né, tem aquele preconceito, né? Homem, né? Duro. Homem é homem. Negócio, homem não chora, homem não fala essas coisas, né? Particularmente, eu falo sou emotivo, isso. vou logo avisando. Choro por tudo. Eu falo muito sobre isso, né? E eu falo com meus filhos. Eu tenho
3 filhos, né? 2 biológicos, uma que eu crio, eu tenho um de 19 e tenho uma de 21. Eu converso com meus filhos sobre essa situação. Converso, a gente fala, né? E eu, não é porque eu estou aqui, mas eu tenho um testemunho muito forte sobre a minha esposa. Minha esposa não era cristã. Na minha casa, quem foi cristão primeiro sou eu. Ah, pastor, passei 12 anos orando pela minha esposa. Então, eu entendo que o homem pode ser o homem bíblico na casa. Mudar a situação da sua casa, mudar o quadro da sua casa, sendo um homem cristão, né? E eu sei que nosso tempo está avançado, e assim, e pode falar. Pode, bora, voltando aí um pouco. E o assunto do homem em conversar. Eu falei com o Eduardo quando ele me chamou para a gente fazer esse trabalho magnífico, né? Voltado todo para o homem. Eu falei para o Eduardo que eu sempre fui apaixonado pela parte de casais, né? Falar sobre relacionamento. E o Eduardo me olhou e falou assim: quem diz que isso está distante, né? Porque falar do homem, o homem é o quê? O homem que vai prover a sua casa, o homem vai proteger sua família. Você já está falando sobre isso. Depois eu fiquei, rapaz, um homem inteligente demais, que Deus mandou uma bênção para minha vida. E assim, pastor, o que o senhor estava falando, hoje um homem ele sente vergonha, ele sente, eu acho que ele sente medo, essa é a verdade, né? De conversar com sua esposa. Eu e minha amada hoje. Hoje a gente tem um diálogo totalmente bem aberto. Então, se eu sinto vontade de fazer alguma coisa, mesmo nos nossos momentos de carinho, eu chego para ela e falo. Eu não tenho mais essa vergonha, né? Meu amor, eu quero que você se virta aí de policial. Vai me prender hoje. Vai me prender hoje, é. Eu tenho que conversar com minha esposa. É isso, a gente tem que sentir, a gente tem que incentivar os nossos amados, os homens, né? Para não sentir essa vergonha. É como o pastor falou, tem homens que dizem que eu sou cabra macho e tá naquele tempo, lá no passado. Não, às vezes a mulher quer ouvir uma palavra de carinho, às vezes ela quer fazer uma coisa diferente e às vezes ela tem até medo de conversar com seu marido. E o marido às vezes se sente privado, né? Ou medo, eu não sei nem o que lhe falar, pastor, em relação a isso. Mas eu quero dizer para os homens que eles têm que abandonar isso. Bota Cristo em primeiro lugar. Amém, amém. Bota Cristo em primeiro lugar, porque o casamento, Deus nos deu essa benção. E mais do que isso, Ele nos deu um presente, que é as nossas amadas, nossas esposas. A gente pode conversar tudo, pode repartir tudo com elas, não é, Eduardo? Isso aí. Como é que tu vai separar tua esposa de ti? Pode, pô. Eu lhe fiz até essa pergunta, né? Quando o inimigo, no tempo de Jó, não foi? De Jó, quando o inimigo veio, levou o filho, mas por que não levou a mulher também? Era carne. Porque era carne, não é? O que Deus diz para Satanás? Satanás, ele diz o quê? Ó, Deus diz o que para Satanás? Só não toca na vida. A vida. A mulher é a vida do marido. A mulher é a vida a mulher é a vida do marido e o marido é a vida da sua mulher. Como o nosso tempo já está bem corrido, né, pastor? O que o senhor tem a dizer, né? E uma mensagem que o senhor tem a deixar para os nossos homens bíblicos, né? Qual é a mensagem que o senhor tem a deixar para eles nesse momento? Tem um personagem na Bíblia que eu gosto muito, né? Já preguei várias vezes sobre ele, que é Jabes, né? 1 Crônica, capítulo 4, versículo 9 e 10. A única passagem que fala sobre Jabes são os dois versículos 9 e 10, né? E a Bíblia fala assim, Jabes era mais ilustre do que os seus irmãos, né? Aí vai descendo e vai dizendo que a mãe dele, né, chamou ele de Jabes pelas dores, né, que ele causou, dores de parto, né? Então ela praticamente colocou o nome dele porque ele causou dor. Mas aí vai descendo que Jabes, ele ora a Deus, pede para que Deus abençoe ele, e a Bíblia vai dizer assim, e Deus ouviu Jabes. Amém. Né? Então assim, eu entendo assim que o nome que a mãe deu, ou a dor que Jabes causou à mãe, não prendeu ele. A situação, podemos dizer assim, contrária, não prendeu ele. Ele entendeu que em Deus poderia ter uma nova vida, poderia ter uma transformação.
Então eu entendo que os homens, de fato, de verdade, quando eu entendo, eu passei por um momento crítico, eu vim das drogas, eu vim da bebida, eu vim do vício, eu vim de uma separação, eu vim de uma situação contrária, mas que em Deus, grupo missionário de homens, abaixo de Deus, como eu digo na igreja, abaixo de Deus nós podemos nos unir, nós podemos se fortalecer, nós podemos chorar uns aos outros, abraçar, sorrir, brincar, jogar o futebol, ler Bíblia. E nós podemos, com tudo isso, ser homens cristãos, homens que de fato, de verdade, vão fazer a diferença nessa sociedade, no nosso estado, né, no Brasil, porque eu entendo que o grupo missionário de homens é um grupo extremamente forte. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Pra gente é uma honra, pastor. Pra mim é uma honra. Pra mim é uma honra estar aqui na presença do Senhor. Você sabe quão grande foi o Senhor, a responsabilidade que eu assumi, que o Senhor me indicou para a coordenadoria, como coordenador da minha região. Para mim foi uma honra, é uma honra estar na sua presença. Sabe o tanto que eu sou grato pela sua presença, sou grato pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, tá certo? Para mim, gratidão, alegria. Que outro dia eu aprendi, pastor, que a alegria é diferente de felicidade. A alegria é contínua. É verdade. A alegria de Deus é contínua sobre nossas vidas. Felicidade a gente tem momentâneas. E hoje eu sou feliz, sou alegre, porque eu vivo na presença de Deus. E Eduardo, Amém. eu uso as suas palavras minhas também, né? Eu fico muito feliz pela oportunidade, né? Primeiro, Deus em primeiro lugar e depois o Eduardo por esse convite maravilhoso. Ainda mais na presença do pastor também, do meu amado também, o Pereira, né? Pereira aí já contribuiu e ainda contribui muito aí para levantar esses homens, né? Eu quero dizer, Pereira, que eu te admiro muito, né? E por te admirar, né, Deus tem me dado força para tentar vencer os obstáculos para me estar do seu lado, não só do seu, agora do Eduardo também. Glória a Tá bom? Deus. Foi um prazer, Foi um gente. prazer, gente. A gente tem que tem se colocado, porque a gente tem que se colocar para Deus, né? Talvez o homem não chegue a alguns planos que ele coloca, porque ele não se coloca diante de Deus, né? Eu tenho muito pedido para Deus. Eu digo, Senhor, eu quero ser teu representante, mas de maneira certa, né? Que os homens vejam em mim, as pessoas vejam em mim, não por meu mérito, mas porque o Senhor pode fazer, o Senhor pode transformar, pode ajudar, né? Hoje, às vezes, eu me vejo em reunião com pastores ou com liderados, e aí Deus passa um filme, né? Alguém que sai lá do interior, né? Interior de terra, de Guajarutio, e de repente está alguém aqui representando Cristo, né? Então a gente tem que, alguns homens de repente perdem a noção de que eles são a história do passado, só estão na geração deles agora, né? Então tem que se entregar a Cristo para viver o reino. Só falta isso, se entregar para viver o reino. Amém. 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 Amém, gente. Amém.